Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Um dos principais fundos imobiliários da bolsa, o IRDM11, ele está sendo negociado próximo às suas mínimas históricas dos últimos 5 anos, assim como vocês podem ver aí no gráfico. Quem tem mais um tempinho como investidor sabe que algumas quedas nos preços de cotação de alguns fundos imobiliários é uma boa oportunidade de se comprar bons ativos a excelentes preços. Mas será que esse seria o caso do fundo imobiliário IRDM11? É o que vamos ver no vídeo de hoje. E também responderemos a essas seguintes perguntas. Será que é o melhor momento para comprar ele? Está descontado? Quanto que ele paga de dividendos? Tem uma boa liquidez diária? No que o IRDM11 ele investe? Seria uma oportunidade ou uma cilada investir nele no momento? É o que vamos considerar no vídeo de hoje. Lembrando que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, simplesmente compartilho aqui com vocês estudos e análises que eu faço sobre fundos imobiliários. Antes de irmos para o conteúdo pessoal, peço para que você que está assistindo nesse momento o vídeo, me siga lá no Instagram. Eu vou deixar aqui o link de acesso na descrição do vídeo e no primeiro comentário desse vídeo para que você possa me seguir lá. Ajude aí no compartilhamento dele para que possamos alcançar o máximo de pessoas possível para que elas também venham a poder aprender sobre fundos imobiliários e também, consequentemente, quem sabe, elas possam assim ter a sua liberdade financeira, assim como é o objetivo de cada um de nós. Então me siga lá no Instagram, não deixe de seguir, por favor. Então vamos lá, pessoal. O IRDM11, ele é um fundo de papel, então de recebíveis imobiliários. No momento ele está sendo negociado a R$ 87,40. Nos últimos 12 meses o seu preço variou entre os R$ 87,40, que é justamente a sua mínima que ele fez na sexta-feira, e os R$ 111,52. Então nota-se aqui que ele está sendo negociado na sua mínima dos últimos 12 meses, próximo à sua mínima dos últimos 5 anos. A sua última mínima foi aqui em meados de junho de 2018, na onde ele chegou a valer R$ 86,61. Então está bem próximo. Ele está aqui com o dividend yield, no caso uma rentabilidade de 13,57%, e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor em dividendos de R$ 11,85. Somente nos últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização de 17% e nesse mês uma desvalorização de aproximadamente 3%. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso, o seu preço justo, é os R$ 92,33. Mas como vimos lá em cima, na sexta-feira, ele fechou valendo o preço de R$ 87,40. Então, nota-se que ele está com desconto. E o desconto no momento é de 5%. É exatamente o que o P sobre VP ele nos mostra, que está de 0,95. Lembrando que sempre que o P sobre VP ele estiver abaixo de 1, o fundo ele está sendo negociado com desconto proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. O patrimônio do IRDM11 ele é de 3,3 bilhões de reais, porém por causa desse desconto aqui de 5%, o mercado só está disposto a pagar nele no momento 3,1 bilhões de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 172 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Isso corresponde a 5% do seu patrimônio atual. Ele conta aqui com quase 280 mil cotistas e tem um pouco mais de 36 milhões de cotas distribuídas. Ele tem uma excelente liquidez média diária superior a 5,3 milhões de reais e tem participação no índice Infix de 3,06%. Seu último rendimento anunciado aqui no site Estados Invest, e eles ainda não atualizaram sobre o rendimento desse mês de março, mas o IRDM11 ele anunciou aqui o pagamento de 92 centavos em dividendos para os seus cotistas nesse mês de março. Então esse é o valor que ele irá pagar já na próxima semana por cada cota. Vindo aqui agora no seu último relatório gerencial, vamos entender como é que esse fundo ele funciona. Primeiramente, podemos ver aqui qual é o objetivo desse fundo. O gestor ele diz o seguinte: o foco principal é o investimento em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Porém, como veremos mais adiante, ele também investe em outros fundos imobiliários. Ele teve aqui seu início no mês de março de 2018. Ele é administrado pelo PTG Pactual Serviços Financeiros. O seu gestor é a Iridium Gestão de Recursos. Ele tem aqui uma taxa de administração de 0,17% ao ano e tem uma taxa de gestão de 0,83% ao ano. Ele não cobra taxa de performance. E ele anuncia seus dividendos no 7º dia útil de cada mês e faz o pagamento no 12º dia útil de cada mês. Descendo aqui, nós podemos ver todos os CRIs que atualmente o IRDM11 ele tem investido. Podemos ver aqui
qual é o ativo, o emissor, o valor que ele tem investido em cada um deles. Se destaca esse primeiro aqui, onde ele tem um pouco mais de 172 milhões de reais investido no Fundo Soberano de Tesouro. Podemos ver também aqui os indexadores que cada um desses CRIs eles estão, a taxa de juros também e o vencimento de cada um desses contratos CRIs. Podemos ver aqui que ele tem uma quantidade realmente muito grande de CRIs que atualmente ele investe. Aqui embaixo nós também podemos ver os fundos imobiliários que ele investe, porém ele fez uma separação entre FIIs de renda fixa. Aqui ele mesmo menciona que os FIIs RF foram separados dos demais FIIs pelo fato de a equipe da gestão entender que, ainda que sejam fundos imobiliários, eles possuem uma dinâmica de ativos de renda fixa. Então por isso que eles foram separados. E aqui nós podemos ver todos os FIIs RF que ele atualmente investe. São 5, onde ele tem um valor aqui de 160 milhões de reais investidos. Eu esqueci de mencionar aqui sobre os CRIs. Atualmente, somente nos CRIs, ele tem aqui 2,4 bilhões de reais investidos somente em CRIs. E aqui embaixo nós podemos ver os fundos imobiliários que atualmente ele também investe. Se destaca aqui o DEVA 11, onde ele tem um pouco mais de 133 milhões de reais investidos. Ele tem aqui também o HCTR 11, o TORD 11, que são fundos que se destacaram essa semana pela queda também que tiveram no preço de cotação. Só para vocês terem uma ideia, o IRDM 11 está com baita prejuízo. Observem só aqui o TORD 11, ele comprou o TORD 11 no preço de R$ 10,47. Atualmente o TORD 11 está ali na faixa dos R$ 5,00. Voltando aqui para o relatório gerencial do IRDM 11, podemos ter uma noção melhor de como está distribuído o seu patrimônio por ativo. 67,3% de todo o seu patrimônio está alocados em CRIs, tem aqui 22,7% alocados em outros fundos imobiliários, ele tem aqui 5,12% em caixa disponível para futuros investimentos e 4,74% estão em fundos imobiliários de renda fixa. E a quais indicadores os seus CRIs estão indexados? Podemos ver aqui que a maioria deles estão indexados ao índice IPCA, isso corresponde a 55,9%. Tem aqui 3 variações do CDI, que é o CDI+, o CDI porcentagem e o CDI pré, onde ele tem aqui respectivamente 11,9%, 5,12% e 1,8%. E ele também tem aqui um pouquinho indexado ao IGPM, que corresponde a 1,1%, e um restante indexado ao IGPTI, que corresponde aqui a 0,73%. E aqui mais adiante ele fala sobre algumas movimentações, o gestor ele menciona algumas movimentações que aconteceram no fundo nesse último mês de fevereiro. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre a taxa de juros, a expectativa da economia e assim por diante. E aqui no final ele fala sobre cada um dos seus ativos que atualmente ele investe. Ele vai falar aqui sobre os seus CRIs, vai fazer um resumo sobre cada um deles e lá para o final também ele vai falar sobre cada um dos fundos imobiliários que atualmente ele também investe. Algo que eu gostaria de mencionar para vocês, pessoal, é que para vocês terem cuidado com o IRDM 11. Ele é um fundo considerado arriscado, mas como você sabe se um fundo ele é arriscado ou não? Você pode ver isso pela sua rentabilidade. Quanto maior a rentabilidade de um fundo, mais risco ele tem. Eu vou fazer uma comparação aqui, o IRDM, com outro fundo considerado relativamente seguro, que é o KNCR11. Por exemplo, o KNCR11, eu estou aqui no relatório gerencial dele, ele também investe totalmente seu patrimônio somente em CRIs que estão indexados ao índice CDI, que corresponderia a um CDI de 105%. Então você vê que um fundo considerado mais seguro tem um CDI de 105%, já o IRDM 11 tem um CDI aqui de 130%. E aqui também pelos CRIs nós podemos ver. Se levarmos em consideração apenas os CRIs indexados ao CDI que o IRDM 11 ele investe, podemos ver aqui CDI mais uma taxa de 6,50%, o que é uma alta rentabilidade. CDI mais 5%. Se descer mais um pouquinho aqui, podemos ver, por exemplo, o CDI mais 6,25%. Então, maior a rentabilidade, maior o risco. Se olharmos aqui os CDIs que atualmente o KNCR11 ele investe, podemos ver que é totalmente diferente dele, né? Podemos ver aqui CDI indexado a 1,86%, CDI indexado a 2,15%, CDI indexado a 2,20%. O maior que eu reparei aqui é esse número 23 aqui, ó, que é um CDI indexado a 3%. Então você vê, quanto menor a rentabilidade, menor
o risco e a volatilidade do ativo. Porém, quando maior a rentabilidade, maior o risco e a volatilidade também. Se observarmos aqui o KNCR11, nos últimos 12 meses, o seu preço variou somente entre os R$ 96,50 e os R$ 103. Se observarmos aqui o IRDM11, se puxarmos aqui novamente, seu preço variou entre os R$ 87,40 e os R$ 111,52. Então, levem isso em consideração ao investir em fundos considerados mais arriscados. Observem a rentabilidade do fundo. Se ele tiver uma rentabilidade muito alta, quer dizer que ele também tem um risco maior. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Bons investimentos a todos e um grande abraço.